Olá, queridos e queridas. Bíblia viva. A Bíblia é viva e eficaz, e ela é suficiente para as nossas vidas. Essa é a boa semente da palavra de Deus, e que os nossos corações sejam terra férteis para receber essa semente e produzir uma a 100, uma a 60 e uma a 30, que possamos dar frutos e fazer essa palavra se multiplicar nas nossas vidas a ponto de alcançar outras vidas e gerar outras árvores que gerarão outros frutos. Porque nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Então nós temos que crescer os nossos ramos e frutificar. Hoje eu quero ler uma palavra com vocês e quero abrir o nosso entendimento para essa palavra. É uma passagem muito conhecida que às vezes é aplicada de uma forma, não vou falar que errada, mas somente em uma perspectiva material, uma perspectiva dessa vida, desse plano terrestre, dessa vida física, material, né? E não aplicada realmente do ponto de vista que ela foi escrita e do ponto de vista da revelação que foi dada quando essa palavra foi escrita. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, todos conhecem, temos a definição do que é fé. Fé, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Poderia continuar lendo aqui todo o texto. E o autor de Hebreus, ele vai sempre exemplificar o comportamento de cada herói da fé, né? Pela fé, Enoque foi arrebatado. E pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. Pela fé, Abraão, né? Pela fé, Sara. Então, ele vai exemplificando todos os heróis da fé, todos os exemplos de fé que nós temos dentro desse capítulo 11 do livro de Hebreus, que acontece em todo o seu contexto bíblico. Mas se nós formos para o capítulo 10 e lermos ele todo, eu não vou ler todo, mas vou ler os últimos versículos a partir do 32, nós vamos entender do que se trata essa fé e para que essa fé ela é direcionada. Porque nós pegamos essa palavra e aplicamos, não, nós achamos fé que Deus nos dará um carro, Deus nos dará uma casa, Deus te prosperará, né? Cura de doenças também, pela fé, se tiveres fé serás curado. Claro que Deus, ele tem todas essas coisas para nós. Ele tem cura, salvação, libertação. Ele tem bens, ele quer abençoar seus filhos, ele quer prosperar seus filhos, né? Abraão era próspero, Davi era próspero, Salomão era rico, foi o homem mais rico, né, que já existiu. Então, assim, ele quer, mas essa não é a promessa. Esse não é o nosso objetivo. Esse não é o alvo da nossa fé. Esse não é o objetivo da nossa fé, né? Eu vou falar aqui igual o pessoal fala, talvez eu seja cancelada por causa dessa palavra.
Não importa, porque o que está escrito, e maldito aquele que mudar aquilo que está escrito na palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz isso. Então, a partir do 32, do versículo 32 do capítulo 10, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional para que o entendimento seja mais claro. Eu gosto da versão da RC ou da ARA, né? Que é a revista corrigida ou atualizada. Mas eu tô lendo na Nova Versão Internacional para que você veja com clareza o que está escrito aqui. Então, ele fala que por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Ou seja, a fé que vocês têm será recompensada, apesar de terem os seus bens confiscados. Por quê? Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Porque a promessa que Jesus fez foi: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for ter com o Pai, né, e preparar-vos lugar, voltarei. Então, voltarei o quê? Para levar vocês para esse lugar, para essa mansão celestial. E aí eles falam: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Ou seja, qual foi a promessa? Da volta de Jesus. A promessa é o quê? A vida eterna. A promessa é a mansão celestial. Então, essa fé é a fé de que Jesus virá, de que eu não vejo, eu não vi o céu, mas eu sei que ele existe, eu sei que Jesus verteu o seu sangue por mim e eu vou para o céu. Estou caminhando em direção a um reino, como já falei em outro vídeo aqui. Então, continuo no 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aí lá no capítulo 11, eu marquei alguns versículos que demonstram que a fé, a confiança, não é feche os seus olhos, pensa, tenha fé, veja que Deus já te deu um carro, uma casa, uma empresa, prosperidade. Ele quer dar isso tudo? Quer. Ele dá? Sim. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as nossas necessidades nós colocamos diante de Deus. Ele bem sabe do que precisamos comer, vestir, morar. Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus soberano, dono do universo, mas não é o nosso garçom. Ele não está aqui para ficar servindo as nossas vontades e os nossos desejos. Se buscamos diligentemente estar com Ele, nossas vontades serão alinhadas com a vontade de Deus. Então, depois, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que Ele prometeu? Vida eterna, um lar celestial. Eu vou provar lendo o próprio capítulo 11, versículo 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida. Então, a terra que Deus prometeu, mesmo sendo a terra prometida, lá ele era
peregrino. Olha, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Qual que é essa cidade? A cidade celestial, o reino dos céus. Então essa fé aqui, não é para a gente só aplicar no que nós queremos receber, nas nossas vontades, nos nossos caprichos. Porque se Deus não me der, porque se for assim, eu vou ficar chateado. Então Deus não está sendo o centro, Jesus não está sendo o centro do seu evangelho. Você está sendo o centro do seu evangelho. O ser humano está sendo o centro do evangelho e não é assim que funciona. A eternidade tem que entrar dentro de nós e o nosso alvo é o céu. Nosso objetivo é o céu. Todas essas coisas serão acrescentadas na nossa vida, porque Deus não tem nenhuma vida miserável para ninguém aqui nessa terra. Mas a nossa fé e o nosso alvo é o céu. É para lá que estamos caminhando. Então, eu vou pular para o versículo 13, que diz: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Então tinha uma promessa e não viram? Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Qual cidade? O céu. E eles foram prósperos aqui na terra, ricos, bem-sucedidos? Foram. Mas por quê? Porque o coração deles não estava nisso. O alvo deles e o objetivo deles, apesar de ter uma promessa de prosperidade, de terra, de coisa física, o coração deles não estava nisso. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Por quê? Porque o coração deles estava numa coisa muito maior e muito melhor. Quando a gente fala o melhor de Deus está por vir, é isso, a pátria celestial. E não coisas materiais. Isso tudo passa, é passageiro. Todo mundo quer. Pode ter? Pode. Mas não é o nosso objetivo. E o versículo 24 do capítulo 11 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Qual que era a recompensa? A salvação, a eternidade, né? O versículo 32, aí ele fala, o autor de Hebreus: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Por quê? Porque são vários. Aí no 35, a partir da parte 2, eu vou ler o 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé que tinha algo muito maior do que
as coisas dessa terra. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, a palavra é essa. O melhor de Deus que está por vir nas nossas vidas é a eternidade. Deus quer abençoar seus filhos? Claro. Deus quer nos dar riquezas, conforto, claro, e Ele dá. Mas a nossa busca e a nossa fé não tem que ser direcionada num cristianismo onde o homem é o centro e Deus está aqui para nos servir. A nossa fé está direcionada num cristianismo onde Deus é o centro e o nosso alvo é o céu, a mansão celestial. Bíblia viva. Pare, pense e pratique.